Para muitas pessoas, não apenas americanos, existe um receio de que esta eleição seja um divisor de águas. Algumas perguntas que surgem são: o que acontecerá em seguida? Quem tomará as rédeas? O que virá depois de novembro? Sim, para muitos americanos, esta eleição está se revelando uma das mais importantes de suas vidas. Por isso, gostaria de oferecer uma perspectiva bíblica sobre alguns dos principais acontecimentos ao nosso redor. Por que é importante ver os assuntos mundiais atuais através de uma lente bíblica? Porque muitas pessoas terão suas mentes preenchidas com as opiniões de diversos comentaristas políticos, outras serão influenciadas por várias teorias e conspirações, e um terceiro grupo preferirá ignorar tudo por medo do futuro. Primeiramente, deixe-me dizer que parece que, a cada dia, estamos testemunhando grandes eventos no cenário mundial. Com tantos olhos voltados para a arena política, todos devemos estar cientes de que, em tempos como estes, o diabo gosta de dividir, semear discórdia e ódio entre as pessoas. Tome cuidado para não ser atraído por esse tipo de frenesi político dividido. Como filhos de Deus, a Bíblia nos chama a amar como Cristo, e amar o próximo, independentemente de suas afiliações políticas. Entendo que muitos de nós terão preocupações genuínas sobre quem pode trazer paz e estabilidade. Bem, apenas Jesus pode. Alguns podem questionar qual é a trajetória do país e a resposta é que somente Deus sabe. Como filhos de Deus, devemos viver nossas vidas com confiança firmemente colocada em Deus. Se nos próximos meses houver mais reviravoltas, agitação ou incerteza econômica, e mais vozes se somarem ao debate sobre a direção dos Estados Unidos, lembre-se de que nosso Senhor e Salvador é maior do que qualquer político, qualquer funcionário do governo ou qualquer instituição terrena. Sim, esta eleição terá consequências significativas que poderão impactar nossas vidas e a vida de outros. No entanto, o seguidor de Cristo deve lembrar que o reino dos homens é passageiro, mas o reino de Cristo é eterno. Homens e mulheres ocupam diversos assentos de poder neste mundo, mas há apenas um que se senta no trono acima de todos os tronos, pois ao Senhor pertence o domínio, e ele reina sobre as nações. Deus está, em última análise, no controle. Ele está no controle hoje. Quero encorajá-lo a confiar em Deus. O que mais a igreja precisa ver antes de perceber que estamos nos aproximando do retorno de Cristo? Muitas vezes, quando as pessoas pensam sobre os últimos dias, elas pensam em sinais como guerras, terremotos, pestilências, o anticristo, e isso está correto. Devemos estar atentos a essas coisas, mas há outros sinais que são igualmente importantes, embora menos falados. Antes que falsos profetas apareçam no palco mundial afirmando ser o Messias, antes que fomes e pragas devastem países, antes que nações e reinos se levantem uns contra os outros, veja o que Jesus disse ao alertar seus discípulos em Lucas 21: haverá grandes terremotos, e em vários lugares, fomes e pestes, haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Mas, antes de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Isso vos acontecerá para que deis testemunho. Proponde, pois, em vossos corações não premeditar como haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E até pelos pais, irmãos, parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós. E de todos sereis odiados por causa do meu nome. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Pela vossa perseverança, ganhareis as vossas almas. A perseguição aumentará porque Jesus advertiu a igreja que, antes de sua vinda, os inimigos de Deus perseguirão os cristãos. Na história cristã, há muitos relatos de perseguição. Lembro-me de Richard Wurmbrand, um homem que foi perseguido pelo regime comunista na Romênia no início dos anos 1900. Ele foi preso, espancado, faminto, interrogado e ameaçado por 14 anos, tudo porque não desistiu de Jesus Cristo. Mesmo na prisão, ele continuou a pregar para os presos e guardas, e ao final de sua vida, muitos dos guardas que o haviam torturado se tornaram cristãos. Eles viram Jesus Cristo em Richard. Lembro-me de Corrie ten Boom, uma mulher poderosamente usada por Deus durante a Segunda Guerra Mundial. Ela passou por coisas horríveis e sofreu perdas inimagináveis, mas no final de tudo, ela disse algo poderoso que gostaria de compartilhar com você hoje: se você olhar para o mundo, ficará angustiado. Se você olhar para dentro de si, ficará deprimido. Se você olhar para Deus, estará em paz. Quantos de nós estamos preparados para sofrer por Cristo? Jesus nos disse em Lucas 21 que seremos perseguidos e entregues até por nossos próprios familiares. Se um soldado pedisse para você escolher entre sua vida e Jesus Cristo, o que você faria?
Se uma instituição dissesse que seus filhos não poderiam ser tratados a menos que você renunciasse a Cristo, o que você faria? Se um banqueiro dissesse que você perderia sua casa a menos que renunciasse a Cristo, o que você faria? Existem cristãos ao redor do mundo que enfrentam essa realidade e muitos escolheram sofrer por Cristo. A Bíblia assegura que haverá uma recompensa eterna e celestial para aqueles que fizerem isso. Considere as últimas palavras de Jesus registradas na Bíblia. Ele diz, e certamente, venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Palavras finais são importantes. Valorizamos as últimas palavras de entes queridos e pessoas importantes. Mesmo fora da morte, enfatizamos as últimas palavras. Um grande livro pode ser arruinado com um final pobre. Quanto mais importantes são as últimas palavras de Deus. As Escrituras foram completadas após séculos de revelação. No final da Bíblia, encontramos uma promessa e um aviso. Jesus diz, eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para retribuir a cada um segundo a sua obra. Nossa percepção de tempo é diferente da do Senhor. Lembra, para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos, como um dia. A eternidade vem rapidamente para todos nós. Devemos, então, ouvir e obedecer ao Senhor com urgência. Jesus promete trazer sua recompensa, que pode ser um conforto ou um terror. Ele continua dizendo, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas. Jesus traz a bênção da vida eterna e a promessa de se juntar ao Senhor na Nova Jerusalém. No início da Bíblia, o homem foi expulso do jardim impedido de comer da árvore da vida, mas agora, essa promessa é renovada. Aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro têm direito à árvore da vida. O livro de Gênesis fala de 2 irmãos, um abençoado e o outro amaldiçoado. O livro de Apocalipse termina com uma bênção para alguns e uma advertência de maldição para outros. Jesus diz, fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Há aqueles que têm direito à árvore da vida, mas outros que permanecem do lado de fora. A advertência do Senhor deve ser ouvida. Não podemos continuar vivendo em pecado. Se temos seguido o mundo, devemos nos arrepender e nos voltar para Cristo. As palavras finais do Senhor são um convite. Ele diz, o Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir diga, vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Nos versículos finais, a palavra o venho aparece 4 vezes. O Senhor nos convida a vir a Ele, à graça e ao perdão. Se você está sedento, venha. Se você deseja a vida, venha. Finalmente, as últimas palavras do Senhor são uma promessa. O Senhor diz, certamente, venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. O livro termina com uma promessa, uma oração e uma bênção. A promessa é a vinda do Senhor. A oração é, vem, Senhor Jesus. E a bênção é, e a graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. O Senhor está voltando. Ele é fiel e verdadeiro. Ele é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém.